Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo à correção da prova objetiva de escrevente de técnico judiciário que foi aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que a correção do nosso material refere-se à prova de versão 3, tá? E aí, o ordenamento da questão segue, lembrando que as questões apenas estão salteadas nas outras versões, ok? A nossa prova abre com uma questão que traz para você, exige de você o entendimento e a diferença do que seria suspeição e impedimento. Nós sabemos que a suspeição e o impedimento são formas de imparcialidade do juiz, ou seja, na ocorrência desses fatos, desses motivos, a lei presume que o juiz se torna imparcial. Nós sabemos que o impedimento, ele é objetivo. E o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que é objetivo, o afastamento é imediato. Por quê? Porque a lei manda, a lei determina o afastamento. Quando nós temos a ideia de suspeição, é subjetivo. E tudo que é subjetivo é aquele que tem que ser provado. É muito diferente do impedimento. Na questão 38, nós vemos que é hipótese de impedimento. Por quê? Porque tudo que a gente fala, por exemplo, que ele quer levar para você acreditar isso, porque tudo que é ligado a grau de parentesco, seja por consanguíneo ou por afinidade, sempre vai levar você pelos caminhos do impedimento. Porém, essa questão 38, ela traz, assim, exigia de você uma sagacidade um pouquinho maior, porque ela fala que, no caso, o Eduardo, que era o escrivão, ele entra depois. Mas, ó, antes de qualquer comentário, vamos fazer a leitura do enunciado da questão. Vamos lá. A empresa X, representada pelo escritório de advocacia Y, propôs a ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. A ação foi distribuída por sorteio para a 5ª Vara de Fazenda Pública da comarca da Vila Verde, que tem como escrivão o Eduardo. Lembra você que escrivão significa o chefe do cartório, né? O chefe da serventia, né? E nós sabemos também que o escrivão, assim como o oficial de justiça, o perito, sobre os auxiliares de justiça, recaem também as mesmas causas de impedimento e suspeição. Então, o escrivão se estrutura, se enquadra dentro do auxiliar. Vamos lá. O município foi devidamente citado e, na contestação, apresentou a alegação de que, 10 dias após a propositura da petição inicial, um primo distante de Eduardo foi contratado como advogado pelo escritório da advocacia X. Então, nós temos aí um primo distante, ele não diz, ele só coloca primo, e aí você tem que ter a sagacidade de saber em que grau que está o primo, fazendo com que Eduardo seja impedido. Aí vem a primeira questão. Lembra o que é vínculo de família, né? Seja por consanguíneo ou parente por afinidade, realmente atrai para você a hipótese do impedimento. É isso que a questão quer fazer você acreditar que existiria um impedimento. Porém, o que acontece é que o Eduardo é primo. Então, a gente tem que saber até que grau alcança os impedimentos. Então, vamos lá. Fazendo com que Eduardo seja impedido de exercer as suas funções no processo. Aí você já pensa, o Eduardo já estava no processo. Já estava aqui, ó, que ele fala, né? Então, que o Eduardo já tinha como escrivão, então, no momento da distribuição da ação, o Eduardo já estava aqui.
O advogado foi contratado depois da distribuição. Tá vendo? Então tá, guarda a informação. Antes de eu responder aqui o gabarito que já aparece aí para você, vamos fazer a leitura dos artigos que tratam sobre a questão de impedimento. Primeira coisa que a gente tem que saber, se na qualidade de escrivão o impedimento iria alcançar Eduardo. Aí a gente vê que sim, porque o artigo 148 diz que aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos auxiliares da justiça. Legal. Eduardo, como escrivão, ele é auxiliar, então ele estaria sujeito ao regramento do impedimento e suspeição. Legal. Segue agora o artigo 144. Há impedimento do juiz. Lembra que o impedimento do juiz ele é objetivo. O afastamento é obrigatório, sendo-lhe vedado de exercer as suas funções no processo. Repara como ali a lei é cogente. Ó, há impedimento do juiz, tem, sendo vedado de exercer suas funções no processo. Nesse caso, a lei é obrigatória ou impõe o afastamento obrigatório. Vamos lá agora fazer a leitura do inciso 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, afim, em linha colateral, até o terceiro grau, inclusive. E então a gente consegue ver, né, que o grau que atinge o impedimento, né, seria, aqui pela luz do artigo, o primo atinge quarto grau. E as razões de impedimento são atingidas até terceiro grau. Então, com isso, faz com que a alegação de que Eduardo encontra-se impedido está incorreto. Por quê? Porque sai do nível da quantidade de grau. Incorreto, porque não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão em processo no qual seu primo seja advogado. Também existe uma outra questão aí, para você também analisar, que o Eduardo já estava no processo quando o advogado veio, né? Então, a lei também veda, né, através de um fato superveniente, que seria a contratação do advogado para ter como consequência o impedimento do Eduardo. E se ainda assim fosse, o Eduardo ficaria e o afastamento seria do advogado por fato e ocorrência de fato superveniente. Então, a A está incorreta, por quê? Porque se trata de impedimento e de não de suspeição. Também a B está errada, porque não tem nada a ver, né, que o primo do Eduardo intervenha diretamente no processo, também não é essa a ideia. A D está errada, porque impedimento e suspeição não se aplicam somente em juízes, né? E a D está incorreta, porque o impedimento se verificaria se o primo do Eduardo já integrasse o processo antes do início da atividade do Eduardo. Lógico que não, porque no momento da distribuição, o Eduardo já estaria lá. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos lá. Nós temos aqui ainda, na 39. Quando a gente trata de citação por meio de eletrônico, onde a citação por meio eletrônico é o meio preferencial, né, nós temos que quando frustrada a citação eletrônica, o cartório somente depois, né, pela falta de confirmação do recebimento, é que vai partir para a regra das citações, que é a citação postal, na cadência oficial de justiça, e, por fim, nós vamos ter aí a citação por edital, caso, uma vez enviada a citação eletrônica, não tenha havido a confirmação pelo réu. Mas, uma vez o réu
tendo confirmado o recebimento da citação eletrônica, ele vai ter 5 dias úteis a partir do 5º dia útil para apresentar a sua defesa, se for o caso, ou poder iniciar a sua manifestação, né? Então, nós vamos ter o caráter subsidiário na apresentação da citação, ou seja, não sai a citação postal, porque a citação eletrônica é o meio preferencial. Nós sabemos que esse meio preferencial é aplicado nas pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas, por sua vez, têm a obrigação de estarem cadastradas no REDSIM, né, que é o cadastro de pessoas jurídicas, e aí será encaminhada a citação para o e-mail ou pela página que ali for indicada. Se o réu não confirmar o recebimento da citação eletrônica, daí vai sair uma medida de apoio, que seria a citação postal, seria por oficial de justiça. Mas, confirmada o recebimento da citação eletrônica, né, o prazo se inicia no 5º dia após a confirmação. Então, vamos lá. Artigo 30, questão 39. Quando a citação for realizada por meio eletrônico, em um processo no qual não se admite autocomposição, ou seja, acordo, realização de audiência, considera-se o dia do começo do prazo. Vamos lá. O dia útil seguinte da data da ocorrência da citação. Não é. A letra B, que é o nosso gabarito, de acordo com o artigo 231 do CPC, que segue aí embaixo do seu slide. Vamos lá. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, o 5º dia útil seguinte, olha aí, a confirmação. O 5º dia útil seguinte da confirmação. Então, você vê que a leitura do artigo 231 confronta a alternativa A, porque a alternativa A diz que é no dia seguinte da citação. Não é. Artigo 231, no dia seguinte, olha aí, da confirmação, né? Por que a C, ela está errada? Porque a C está se tratando do se é mandado que vem de mandar, o juiz manda citar, e se é da citação do mandado cumprido, esta é a hipótese de cumprimento por oficial de justiça, tá? Na letra D, dá juntada aos autos do aviso de recebimento. Aviso de recebimento, nós estamos falando da citação postal, que vai por carta registrada e comprovação de recebimento, que não é o caso, porque a questão exige de você, que ele quer de você a citação eletrônica. Então, a letra C, a letra D e a letra E, sendo que a C e a E estão falando do oficial de justiça e a letra D da citação postal. Então, você já eliminaria a C e a D e a E, porque se tratam de diligência de oficial de justiça e citação postal. E aí, você ficaria, de repente, entre a A e a B, por conta do meio eletrônico. As hipóteses da letra C, D e E apenas iriam ocorrer se a citação eletrônica não fosse confirmada pelo réu. Com isso, o gabarito da nossa questão, letra B. Vamos lá. 5, desculpa. 40. Juliette propôs ação de indenização por danos morais, alegando que sofreu ofensas verbais e constrangimento em razão da conduta de um funcionário da loja Z. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta acerca da possibilidade da concessão de tutela provisória para o caso. Vamos lá. Primeiro,
a gente tem que ver se poderia haver uma ação indenizatória por danos morais puros. Isso pode, não há nenhum problema, não existe a necessidade de você ter que provar prejuízo na ordem material para que possa propor uma ação só de dano moral. Quanto a isso, a lei não impõe resistência, então poderia ser uma ação de dano moral por violação à honra, poderia, né? Mas a questão quer saber o seguinte: se pode ou não pode ter tutela provisória. Nós sabemos que a tutela provisória ela se subdivide em urgência e evidência. Lembrando que na tutela provisória de urgência, você tem que provar o risco do resultado útil do processo, a probabilidade do direito. Lembrando que as tutelas provisórias podem ser analisadas e deferidas sem oitiva da outra parte, mas também não impede, a critério do juiz, que possa ser ouvir a partes antes da concessão. A tutela provisória pode ser dada antes ou depois da sentença, ela pode ser pedida na petição inicial ou no curso do processo, e quando ela é solicitada no curso do processo, diz-se que ela se apresenta de forma incidental, incidente no curso, de forma no meio do processo. Aconteceu alguma coisa no meio do processo. Já a tutela de evidência é aquela pé na porta. Você vem com o juiz na certeza absoluta do direito. O seu direito é tão certo que ele vai lá e tem. Beleza. E você diz para o juiz que a prova que você traz é irrefutável. E é evidente que o direito está com você. Mas não é isso que está falando. Apesar dele não dizer qual é o tipo de tutela que ele pede, nesse caso, parece que ele pensa na tutela mais de urgência. Por isso, vamos ler as alternativas. Então, vamos lá. A tutela de provisória, preste atenção, ele não diz qual, se é de urgência ou de vez, só pode ser concedida após a apresentação da contestação pela losa Z, para que esta seja ouvida antes da decisão. Como nós vimos que a tutela é provisória, e ainda que a tutela provisória ela apenas se torna definitiva no momento da prolatação de sentença, né? Então, como diz o termo provisório, significa que essa tutela pode ser modificada depois do sistema de provas. E na modalidade de tutela provisória de urgência, ou seja, que você pretende que o que você quer seja apreciado agora, porque não dá para esperar o curso todo do processo. Então, nós vimos aí que o erro da A é ao afirmar que apenas depois da loja ser ouvida é que o juiz poderá deferir a tutela. Lê aí comigo o artigo 300 e parágrafo 2º. Vamos lá. A tutela de urgência pode, facultatividade, ser concedida liminarmente. Qual é a ideia de liminarmente? Sem ser ouvido o réu, ou após justificação prévia. Repara que ele não fala que tem que ser ouvido o réu. A norma aí não é cogente. Quando ela fala que pode, é uma facultatividade do juiz ouvir ou não o réu antes da concessão da tutela. Tá? Então, com isso, faz que a alternativa A fique errada. Na letra B, a tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, no início da petição inicial, ou pode ser também no curso do processo, desde que atenda os requisitos legais. A gente já sabe que os requisitos legais aí é a probabilidade do direito, né? Podendo ser exigida uma caução real ou fidejussória. Caução fidejussória é uma caução pessoal, idônea, né? Então, você vê que a alternativa B, ela praticamente mescla o artigo 300 com o parágrafo 1º. Aí, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano, do risco do resultado último, porque vai demorar tanto, mas eu preciso da tutela agora. Para a concessão de tutela, o juiz pode, de novo, facultatividade. Olha como é que está escrito no enunciado. Podendo ser exigido. Então, tá ok, conforme o caso, a caução, a garantia, o aporte financeiro, né? Aí, de uma cação real de bens ou fidejussória, pessoal, idônea, para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer. Por quê? É que ele pode pedir uma caução, porque a tutela é provisória e após o sistema de prova, essa tutela pode ser reformada, ok? Segue aí no 6, né? Ainda na letra C, a tutela de urgência só pode ser concedida se Juliette demonstrar que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O que faltou aí na letra C? A demonstração da probabilidade, não é a prova. Ela não tem que fazer a demonstração da prova, da probabilidade do direito. Então, a letra C ela está errada porque ela coloca só pode ser concedida, e não é. Então, além do risco do dano, do perigo do dano e do risco, tem que também provar a probabilidade do direito, tá? Na forma do artigo 300. Vamos lá. A letra D. O pedido de tutela provisória só pode ser deferido se Juliette apresentar, aí, nova prova, não é? Não é a nova prova. E aí você tem que tomar cuidado, porque a probabilidade de direito é diferente da comprovação. Porque se ela fizer a comprovação inequívoca do direito dela, a certeza do direito dela, a gente está falando de evidência, né? E não estamos falando probabilidade do direito. Vamos lá. Letra E. Não é possível conceder a tutela antecipada nas ações de danos morais, pois não há urgência que justifique a medida. Repara que a lei, por exemplo, no artigo 300, ao falar das hipóteses da tutela provisória, ela não exclui nenhuma modalidade de ação. Apenas ela fala, se você provar dano irreparável, difícil reparação, probabilidade do direito, ou risco do resultado útil do processo, a tutela poderá ser deferida, não havendo qualquer ressalva na hipótese de dano moral, ok? Vamos lá. 41. A produção antecipada de provas, né, será admitida no casos em que haja fundado receio de que venha a tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, o que você quer? Você fala assim para o juiz, seu juiz, eu preciso fazer a prova pericial agora, porque a parte precisa ser operada. Por exemplo, numa demanda, onde você vai questionar erro médico. Ou, por exemplo, precisamos fazer a prova pericial agora, porque o prédio está com probabilidade de demolição, por exemplo. E aí, se isso acontecer, eu não posso esperar esse tempo do processo, né? E depois não vai ter como verificar. Nesse caso, na hipótese da produção antecipada de provas, né, não há nenhum empecilho, desde que você prove realmente que ela fique, né? A questão é em que momento, ou o que pede, o que pode acontecer. Essa questão, a Finesp, ela surpreende, porque a banca não tem característica de fazer reprodução de dispositivos legais. Você repara que a Finesp sempre apresenta de uma forma mais interpretativa do dispositivo legal. Por exemplo, ao contrário das provas que a gente, por exemplo, observa da CESP, Sebrasp, por exemplo. Porém, a questão 41, você vai perceber que ela praticamente reproduz o dispositivo legal
e faz a alteração de uma ou duas palavras para você, né? E sai do perfil dela, que sempre foi interpretativo. Você consegue, por exemplo, ver que das questões que nós fizemos a correção anteriores, vem sempre contando uma história. Ah, o advogado, o escrivão Eduardo, né? Ela que sofre danos morais, que foi por conduta negligente, né? Da loja Z, sempre colocando uma situação hipotética, por ser a Funesp uma banca que exige de você a interpretação dos conceitos jurídicos. Porém, essa questão 41, ela surpreendeu, porque ela quer praticamente nas alternativas, ela veio, né, na forma de reprodução dos artigos. Então, vamos lá, ó. Os interessados, repara comigo, olha, os interessados poderão requerer, deixa eu botar aqui as ferramentas, calma aí, aqui, né, aqui não consigo acertar. Vamos lá, os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento relacionado ao mesmo fato ou a outro dele decorrente, desde que a sua produção conjunta não acarreta excessiva. Repara, lê a estrutura da letra A e a reprodução do artigo 382 no parágrafo 3º. Vê aí. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova. Exatamente. Ó, no mesmo procedimento, igual. Olha aí. Desde que relacionado ao mesmo fato, idêntico. Aí, olha só. Aí ele vem e bota salvo, enquanto na alternativa ele coloca desde que a sua produção conjunta, salvo, eu estou excetuando a hipótese da produção conjunta, enquanto na alternativa A, eu afirmo a produção conjunta. Então, você vê que praticamente a banca aí, o que ela fez? Ela reproduziu o artigo. Por isso que eu destaquei as palavras em vermelho, para que você pudesse se alertar o porquê e a maldade da banca aí nesse sentido. Vamos lá. A produção antecipada de prova previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. O que previne? Mantém, né? Ele determina, olha só, o 381, parágrafo 3º, exatamente idêntico à redação, porém que você vai ver que no dispositivo legal do parágrafo 1º consta aí para você a palavra não, enquanto na alternativa B há a supressão da palavra não, né? Ela aparece de forma afirmativa, ou seja, como a produção de prova antecipada estaria vinculando o juízo da ação a ser proposta, que por conta desse não, faz totalmente a letra B, está errada. Na letra C, você também vai ver isso, exatamente isso. Ó, no procedimento de produção de prova antecipada, admite-se, olha aqui, não se admitirá, tá vendo? Defesa ou recurso contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Então, o que você repara? Enquanto na letra C fala que admite-se, no parágrafo 4 você vê que não se admite, mas você vê novamente exatamente a mesma redação, né? Aí D, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inecorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Por que a letra D é o gabarito da questão? Porque ela reproduz, né, o parágrafo 2º do artigo 382, né? Exatamente. Pegou o artigo e reproduziu. Sobre esse gabarito, a gente não tem nem o que falar, né? Na letra E,
nós temos aí o juiz determinará de ofício, o juiz determinará sem ser provocado ou a requerimento da parte a citação de interessado na produção da prova ou no fato ser provado, salvo se, olha aí, o termo existente na letra E, o termo existente é a ideia de que a lide tem que ser contenciosa, o processo tem que ter lide, né? No procedimento caráter contencioso, enquanto no artigo 382, parágrafo 1º, a gente tem a ressalva do salvo ser inexistente o caráter contencioso, que aí nós temos a ideia da jurisdição voluntária. Então, a gente vê que a questão 42 é uma questão que exigiu de você a letra de lei, né? E também é uma questão que não se admitiu nenhum recurso, ao contrário da primeira questão que nós corrigimos, que falava sobre impedimento e suspeição. Alguns, né? Há ainda, à luz de alguns doutrinadores, haveria dentro daquela questão a possibilidade de recurso, né? Mas também o gabarito da banca também não estaria totalmente tão errado. Então, vamos lá, 42, Caio. Olha aí de novo, aí ela já existe, volta novamente, pedindo de você a interpretação. Vamos lá. Caio, motorista de transporte por aplicativo, estava voltando para casa após um dia de trabalho quando, aguardando o semáforo ficar verde, teve seu veículo atingido por Antônio. Então, aí você viu que houve, né, uma colisão. Né? Após frustradas as tentativas amigáveis de solucionar o caso, propôs ação de danos morais em face de Antônio, exigindo pagamento de danos emergentes e lucros cessantes. Lembrando que danos emergentes e lucros incessantes são modalidades, tá? De dano material. Tá? Então, assim, tanto danos emergentes e lucros cessantes estão ligados a prejuízo material. Lembrando que o dano emergente é o prejuízo que já aconteceu e que os lucros cessantes, né, é o que ele deixou de ganhar. E por que tem base esse pedido? Porque ele coloca no enunciado que Caio é motorista por aplicativo e, em decorrência da colisão, do acidente de trânsito, Caio deixaria, né, de dirigir nesses dias, por exemplo, da necessidade do reparo. Então, ok, né? Estaria correto o pedido de danos emergentes e de lucros cessantes, né? Em primeira instância, então, o juiz de primeiro grau, quando ele deu a sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando Antônio apenas ao pagamento dos prejuízos que aconteceram. Beleza. Diante dessa situação hipotética, tendo em vista que não transcorreu o prazo para apresentação do recurso de apelação, bem como inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Primeira ideia, que quando ele coloca para você o final do trecho, dizendo que não é hipótese de omissão, contradição e obscuridade, ele está dizendo que da decisão do juiz não iria comportar o recurso de embargos de declaração, que nós sabemos que, uma vez publicada a sentença, a mesma só pode ser alterada através de embargos declaratórios, quando a sentença é citra, julgou a menor, ultra, julgou além, extra, concedeu um pedido que não foi solicitado, citra, ultra e extra petita, ou em caso de omissão, né? Contradição, lembrando que a contradição ela é contrária à parte de fundamentação com a parte dispositiva,
Porque a gente tem que lembrar sempre que a sentença ela é composta de 3 módulos: relatório, fundamentação e parte dispositiva. Então, quando a gente fala que há uma contradição, a gente está falando que a parte de fundamentação é contrária à parte dispositiva. Então, no enunciado, ele está dizendo a você que não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. Então, aí, ele direciona a você a questão porque ele quer saber sobre o recurso de apelação. Beleza. Então, também, no caso se fosse apresentado embargos de declaração, nesse caso, a gente teria a interrupção para a interposição da apelação, né? Ou seja, eu teria que esperar julgar os embargos declaratórios para contar novamente o prazo da apelação. Lembrando que os embargos de declaração, o prazo são de 5 dias e da apelação de 15. Então, o próprio enunciado da questão afastou a hipótese da interposição dos embargos, da oposição dos embargos. Então, a questão aí focou para você e direcionou você que ela quer o seu conhecimento através do recurso da apelação. Beleza. Para a gente poder saber do cabimento do recurso, nós temos que ver que a sentença ela foi de forma parcial. Então, muito embora o Caio, né, tenha conseguido ter êxito nos danos emergentes, que foi o prejuízo, ele perde nos lucros cessantes. E já o Antônio perde nos danos emergentes, mas ganha nos lucros incessantes. O que é ganhar? Ele consegue julgar improcedente. Então, nesse caso, no julgamento parcial, nós conseguimos ver que a aplicação da apelação cabe para os dois lados. Cabe para Caio tentar incluir na condenação o valor referente aos lucros cessantes, enquanto para Antônio também cabe, porque o Antônio pode tentar excluir a condenação dos danos emergentes. Então, há possibilidade das duas partes protocolar a apelação, interpor a apelação? Sim. E ainda que tanto eles podem, no prazo legal de 15 dias, após a intimação da publicação de sentença, cada um, de forma individual e autônoma, propor a apelação de forma independente entre si. Porém, é na hipótese do julgamento parcial, onde somente uma das partes propõe a apelação, a outra pode, no prazo das contrarrazões, apresentar também a sua apelação adesiva. Porém, a ideia do termo adesivo significa que está subordinado. A apelação adesiva está subordinada à apelação principal. E é por isso que, se a apelação principal não for aceita, derruba a apelação adesiva. Então, vamos lá. Repito, os dois poderiam propor a apelação no prazo legal independente entre si? Poderiam, beleza. Se são independentes entre si, ninguém está subordinado a ninguém, tá? Mas, se a sentença é parcial e apenas uma das partes propôs a apelação, né, a outra parte que não apelou pode, no prazo das contrarrazões, apresentar a apelação adesiva. Porém, ela fica subordinada a essa apelação principal. Ou seja, se esse aqui for cair essa apelação, porque não houve o recolhimento correto de custas, derruba a segunda apelação, ok? Dito isso, vamos começar a responder as questões. Vamos lá. Antônio, que é o réu, pode apresentar a renúncia do direito de recorrer. O que é a renúncia do direito de recorrer? O Antônio virou, quer saber? Essa sentença aí tá boa para mim.
Pô, tá tranquilo. Eu, Antônio, não tenho interesse em recorrer. Para mim tá bom, eu aceitei a sentença do jeito que eu quero. Então, por exemplo, para o Antônio, que é o réu, deixar de recorrer, será que Caio precisa aceitar? Não, tá? Porque e aí a ideia dessa questão, né, é confundir você nos preceitos que atrai, por exemplo, a desistência da ação, né? Porque quando o autor ele quer desistir da ação, nessa hipótese ele precisa da concordância do réu. Por exemplo, se o réu tiver citado e ele também tiver apresentado a contestação. Ok? Então, nós temos, por exemplo, lá na desistência do processo e não do recurso, a exigência de que o réu, estando citado, ele deve concordar. Então, a finalidade da A era confundir você entre a desistência e a renúncia, por exemplo, do direito de recorrer, porque quem desiste, desiste do processo, e quem renuncia, renuncia do direito. Né? Então, o Antônio aí está renunciando ao direito de recorrer. Isso é um ato dele. E na renúncia ao direito que é dele, Antônio, Caio não tem nada a ver com isso. Então, vamos lá. Artigo 999, a renúncia ao direito de recorrer, desde que mediante aceitação de Caio. Então, o que torna a alternativa estar errada é a necessidade da aceitação de Caio, tá? Olha aí o 999. A renúncia do direito de recorrer independe, e repara que ele ainda coloca da aceitação de outra parte. Então, tanto faz se o autor não quer recorrer, o réu não tem que concordar. Se o réu não quer recorrer, o autor também não concorda, porque o código colocou isso no sentido lato, qualquer uma das partes, tá? Letra B. Caso o Antônio aceite tacitamente a decisão, e pague os danos emergentes e os lucros excessantes, repara que já começa errado, porque a sentença condenou Antônio ao pagamento dos danos emergentes. E a alternativa fala que o Antônio paga os danos emergentes e os lucros cessantes. Então, você vê a incoerência da letra B, porque o réu estaria fazendo o pagamento de uma coisa que ele não foi condenado, né? E ainda assim poderá apresentar apelação. Por quê? Que o pagamento importa no aceite da sentença, né? Quando a gente faz o pagamento, o cumprimento voluntário da sentença, isso você está dizendo para o juiz que você concordou com aquilo que foi determinado ao pagamento. Então, vamos lá. Caso o Antônio aceite, não, a decisão e pague os danos, já estaria errado, porque ele não foi condenado em lucro cessante, ainda assim poderá apresentar apelação. Não, porque uma vez que ele pague, digamos que não tivesse esses lucros cessantes, digamos que o Antônio desse o cumprimento integral à sentença. Gente, se ele pagou a sentença, ele aceitou a sentença. Então, se ele aceitou a sentença, ele não poderá recorrer da decisão. Então, vamos lá. A parte que aceitar expressa, peticionou, comunicou para o juiz que não quer recorrer, ou tacitamente. O que seria tacitamente? Cumpriu o que o juiz deu, efetuou o pagamento voluntário, não poderá recorrer, tá vendo? Então a letra B ela tá errada, porque teria incluído o pagamento das duas verbas e segundo, ao afirmar que poderia apelar, e aí não pode, né? Olha aí a letra C, falando do recurso adesivo. Aqui, no caso, a apelação adesiva, né? Por Caio. Então, o que aconteceu? Antônio recorreu, né? E aí, Caio
deu mole no prazo da manifestação dos recursos de Antônio, que é o que nós chamamos de contrarrazões. Caio apresentou também a sua apelação adesiva. Olha aqui, não será conhecido, não será julgado. Então, o que ele está falando? Que a apelação adesiva, essa aqui, não será julgado se o Antônio fala assim, não quero mais recorrer. E por que essa alternativa tá certa? Porque se o recurso é adesivo, esse recurso está subordinado. Então, tudo que acontece com efeito aqui no recurso principal, eu vou estar espelhando no recurso adesivo. Com isso, a alternativa C está correta, porque lê aí, não será conhecido, olha aí, não será julgado se houver desistência do recurso principal. Então, não só se o apelante principal desistir do recurso, ou se ele for inadmissível. Exemplo, não pagou custas, por exemplo, protocolou fora do prazo, é intempestivo, há deserção. Então, se a apelação principal for deserta ou for intempestiva, vai ter efeito reflexo no recurso adesivo. E é isso que diz o artigo 997. Vamos lá. Letra D. Caso o Antônio, que é o réu, decida recorrer, ele poderá desistir ao recurso a qualquer tempo. Repara que agora ele fala desistir do recurso. Na letra A, ele fala da renúncia. Renunciar é não recorrer. Renunciar é não apresentar recurso. Já na letra D, ele apresentou. Ó, o Antônio decida recolher, ele poderá desistir. Eu entrei com apelação, mas quer saber? Não quero o julgamento da apelação. Me arrependi. E olha o que a letra D fala. Caso o Antônio, que é o réu, decida recorrer, ele pode desistir do recurso, desde que mediante a anuência de Caio. Nós vimos que na renúncia, que é não recorrer, na renúncia, não interpor recurso, é a hipótese em que não precisava da concordância de Caio. E igual conduta, a gente vai ver na desistência do recurso. Então, como é que você vê a diferença entre renunciar e desistir? Desistir. Protocolei o recurso, não quero mais. Renunciar, não vou recorrer. Eu aceito a sentença. Eu não tenho interesse de recorrer, ok? Então, nós temos aí, agora, repara como a leitura muda, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da outra parte, de desistir do recurso. Então, olha só, quem desiste, desiste do recurso que já foi protocolado. Quem renuncia, renuncia do direito de recorrer. E o que isso quer dizer? Que o recurso não será protocolado. Por quê? Porque eu aceitei a sentença. Então, está errado a letra D. Vamos ver aí a letra E. Se Antônio apresentar apelação, Caio poderá aderir ao recurso. Sim, até aí ficou certinho, porque a ideia de aderir ao recurso está dizendo para você que ele, no prazo das contrarrazões, ele poderá sim apresentar o recurso adesivo, que a gente já estudou que pode essa possibilidade. Onde está o erro da questão? Desde que mediante a autorização de Antônio. Gente, se isso tivesse no texto legal, é lógico que quem apelou jamais iria aceitar a interposição de uma apelação adesiva. Então, até pela lógica, você mataria essa questão. Mas vamos lá e vamos ver aonde está amparado isso no Código de Processo. Vamos lá. Sendo vencidos autor e réu,
o recurso interposto por qualquer um deles poderá aderir o outro. Você está vendo aí no parágrafo 1º alguma necessidade de concordância? Não. Existe alguma condição aí para o ingresso do recurso do Caio? Não. Não precisa da concordância de quem apelou de forma principal. Até porque, se eu entrei com apelação e você não entrou, o problema é seu. Lógico que eu jamais deixaria você entrar com uma apelação adesiva, até porque seria contrária ao meu direito, ok? Vamos lá, 11, vamos lá. Agora, é uma ação que trata da competência do juizado especial. Lógico que todas as respostas dadas nesse gabarito não estão amparadas pelo Código de Processo Civil, porque você sabe que a lei que rege os juizados especiais é a Lei 9.099. Então, aí no gabarito de correção da 43, anota no seu material que os dispositivos aí citados se referem à Lei 9.099. Bora aí, ó. Ó, compete. Se é compete, é uma ação de competência. Se é competência, se ele quer competência, ele está perguntando para você quais são as ações que podem ser julgadas, que podem ser tramitadas pela Lei 9.099. E daí a gente tem que ter um cuidado, porque nós sabemos que o protocolo na ação dos juizados especiais, ele é uma competência relativa. Tanto faz você protocolar no juizado especial, mas se, ainda que a ação seja de menor valor econômico, mas, por exemplo, precisa de uma dilação probatória maior ou de uma produção de prova que não seja simplificada, o autor pode escolher ou seguir na vara ordinária ou ir pelos juizados especiais. Mas esse entendimento não são aplicadas quando se trata dos juizados especiais fazendários, aquele que atende à fazenda pública. No caso dos juizados fazendários, nós temos aí a competência absoluta, ou seja, toda ação e que tenha o conteúdo econômico até 60 salários mínimos, ó, tem que ser protocolado no juizado fazendário. Enquanto no juizado especial civil, você pode, aí a competência é relativa, cabe ao critério do autor. Então, vamos lá. Então, a 43, de novo, nós vamos usar a Lei 9.099 e não o Código de Processo Civil na fundamentação das questões, mas ele compete, ele quer saber a competência do juizado. Então, vamos lá. Letra A. Realizar a conciliação e julgamento das ações relativas a Estado. Parou. Estado são as ações que discutem filiação. Exemplo, investigação de paternidade, ou que diz a capacidade das pessoas. Interdição, por exemplo. A ação de interdição é aquela que tem por objetivo declarar uma pessoa que é capaz, que ela é incapaz. Essa incapacidade, por exemplo, nós sabemos que pode ser ligada de forma absoluta, né? Como, por exemplo, no caso de menores, mas nós temos também uma capacidade relativa. Entre os menores de 16 e 18 anos, nós temos aí as ações de emancipação judicial, que são aquelas que podem ser propostas quando há discussão entre os pais sobre a emancipação, lembrando que a emancipação judicial também comporta entre tutor e curatelado. Então, ele está afirmando na letra A que é possível ter uma ação de investigação de paternidade, que é possível interditar alguém
também pelo procedimento simplificado do juizado, né? Desde que o valor da causa não exceda 40 salários mínimos. E aí, de cara, repito, à luz do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.099, que dispõe que exclui-se. O que é isso? Que o juizado não pode julgar, olha aí, as ações de Estado e capacidade das pessoas. Não pode, né? Porque a lei entende que tudo aquilo que vai interditar, ou, por exemplo, nas ações que vão julgar a investigação de paternidade, existe a necessidade de uma prova mais complexa, que aí seria o exame de DNA, teria que ter a necessidade de dilação probatória. Né? Dilação probatória estar na ideia de maior comprovação aí, né, pela parte autora. Então, a letra A está errada, porque as hipóteses ali citadas, né, são hipóteses que dependem de maior dilação probatória e, por essa conta, a lei, o legislador, fez a opção de excluir essas duas modalidades da competência do juizado. Tá? Letra B. Conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade do interesse da fazenda pública. Lógico que não, porque o juizado especial cível, ele compreende as ações, lógico, né, de direito privado de pessoas capazes e que daí se exclui as ações de interesse da fazenda, porque nós temos a lei própria 11.253, que trata dos juizados especiais fazendários. Então, as ações movidas contra o Estado não comportam, não podem ser apreciadas em sede de juizado especial. Lê aí o artigo 3º, parágrafo 2º, também da Lei 9.099, que diz: ficam excluídos da competência do juizado especial, aí, né, as causas que tenham interesse da fazenda pública. Então, fazenda pública tem o seu juizado próprio, com competência absoluta, ou seja, tem que ir pelo juizado, as ações cujo valor da causa é menor do que 60 salários mínimos. C. Promover a execução de títulos extrajudiciais. Até aí está certo. Né? O que seriam títulos extrajudiciais? Cheque, nota promissória, termo de confissão de dívida, pode mesmo. No valor de até 40 vezes o salário mínimo. Aí vem relativos à microempresa, ok. Relativos à empresa de pequeno porte, ok. Onde está o erro da C? De médio porte. Pessoas jurídicas de médio porte não podem demandar, porque a letra C fala promover. Quem promove é o autor, quem distribui é o autor. Empresas de médio porte podem demandar no juizado na qualidade de réu, mas não na qualidade de autor. Então, vamos lá. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei, ou incapaz, o preso, ok. As pessoas jurídicas de direito público não pode, porque aí, se for da União, nós temos o juizado federal, e empresas públicas do Estado, nós temos aí o juizado fazendário. Né? Somente serão admitidas a propor, a promover, a ser parte autora, pessoas enquadradas como microempreendedoras individuais, olha aí o MEI, e empresas de pequeno porte. Repara que não aparece no texto legal a possibilidade de empresa de médio porte demandar na qualidade do polo ativo. Né? Ainda falando sobre as competências, nós temos aí a letra D, né, que ele pode promover conciliação e julgamento das casas cíveis de menor complexidade, e isso é verdade, e o que eu devo entender de menor complexidade são aquelas que não precisam de maior dilação, maior comprovação, maior sistema de prova, ou precisa de uma prova pericial complexa, por exemplo, tal como a ação de despejo para uso próprio. Está certo,
Olha aí, o juizado especial cível tem a competência para conciliar e processar o julgamento das causas de menor complexidade, como, por exemplo, ação de despejo para uso próprio, né? Letra E, processar e julgar as causas de natureza alimentar de alimentos, né? E aí você está vendo que as cláusulas que são ligadas a direito de família em termos geral e ao direito sucessórios não têm competência no juizado especial. Então, assim como um divórcio não pode tramitar no juizado especial, assim como uma ação de alimentos também não pode, porque elas estão excluídas do rol. Ela tem o artigo 2º que exclui claramente a de natureza alimentar. Então, fica a dica aí para você que os juizados especiais excluem tudo, de perícia de maior complexidade ou maior dilação probatória, fica excluído também tudo ligado a direito de família, divórcio, regulamentação de visita, fixação de alimentos, né? E também ficam excluídas dentro do rito dos juizados especiais tudo aquilo ligado a direito sucessório, inventário, arrolamento, tudo que liga a direito de herança, né? Que são as modalidades aí, disposições de última vontade, tudo ligado a inventário também não pode ser tramitar dentro do procedimento da Lei 9.099. E aí eu quero observar que aqui, na ideia do parágrafo 3º, no artigo 3º, parágrafo 2º, onde ele coloca, ficam excluídas da competência dos juizados especiais a causa de natureza alimentar de alimentos, falimentar de falência, fiscal tributária, o dos interesses da fazenda pública, nem tudo que a fazenda pública tem interesse está ligada, por exemplo, a tributo. Eu posso ter uma ação ligada à fazenda pública porque, de repente, uma troca de tiro, o policial foi negligente. As ações de erro médicos, né, ligadas a hospitais da rede pública, da rede do Estado. Então, nem tudo que se move contra a fazenda pública está necessariamente ligado a tributos, como, por exemplo, fornecimento de medicamentos, e também as relativas a acidente de trabalho, né? Resíduos tem a ver com testamento, tá? Testamento, inventário, coloca aí no seu material para quando você fizer a leitura você lembrar que a resíduo é valor residual de testamento e inventário, tá? Estado e capacidade de pessoas ainda que de cunho processual. Ok? Então, nós tivemos aí, né, uma ação, como é que eu posso dizer? Falando da Lei 9.099, em alguns momentos tentar levar você pelo lado da Fazenda Pública, sabendo que a Fazenda Pública ela não atende, no caso, não é compreendido, não tem a sua aplicação a Lei 9.099. Vamos lá? A nossa última questão 44. André propôs ação de reparação de danos materiais em face do município de Lago Azul. Na petição inicial, alegou que o carro oficial do prefeito colidiu com o muro de sua casa, causando prejuízo no valor de 20 salários mínimos. Foi apresentada a contestação e o juiz deferiu providências antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A ação foi julgada procedente e condenou o município, né? Condenou o município no valor solicitado por André, né? Então, o valor solicitado por André foi a quantia equivalente a 20 salários mínimos. Porém, você tem que pensar que se a ação foi movida contra o município de Lago Azul, nós não estamos demandando à luz do juizado especial cível, né?
devido ao valor da ação ser de 20 salários mínimos, nós tivemos a competência absoluta e a obrigatoriedade de que a hipótese da questão 44 fosse distribuída aos juizados fazendários. Por quê? Porque o prejuízo que ele deu é com a quantia equivalente a 20 salários mínimos. Logo, o valor da causa, que se refere ao conteúdo econômico da ação, o que é o conteúdo é aquilo que se pretende, seria de 20 salários mínimos. Então, nós temos o município do Lago Azul, é o processo movido contra a fazenda pública, sendo distribuição obrigatória face à competência absoluta pela lei do juizado especial fazendário. Então, a ação foi julgada procedente. Ela não foi parcial. Repara que ali no próprio enunciado diz: por fim, a ação foi julgada procedente. O que você entendeu? Tudo aquilo que André pediu, ele ganhou. E o que ele ganhou? O prejuízo no valor de 20 salários mínimos. Aí o que acontece? Diante da situação hipotética, e considerando que o município de Lago Azul não editou lei alterando o valor das obrigações consideradas como de pequeno valor, ou seja, que é a lei do RPV, né? RPV é a requisição de pequenos valores e nós temos acima, né, de 60 salários mínimos o pagamento através de precatórios, ok? Então vamos ver agora o que o enunciado diz. Vamos lá. O valor será pago por meio de precatório, né? Não seria o precatório, por quê? Né? Porque estaria dentro do valor. E ainda o erro da A estaria dizendo que esse precatório poderia ser fracionado. O que é ser fracionado? Ser pago através de parcela. Não pode. Olha como é que o artigo é claro. São vedados o fracionamento e a repartição ou a quebra do valor de execução, de modo que o pagamento se faça em parte estabelecida e em parte mediante expedição de precatórios para complementar ou suplementar o valor pago. Então, ou seja, não pode haver o fracionamento. Isso faz com que a alternativa A fique errada. Letra B. Caso o valor não seja pago a André no prazo de 60 dias, o juiz imediatamente determinará o sequestro de numerário suficiente para o cumprimento da decisão. Até essa primeira vírgula estaria certo. Onde a afirmação se torna errada, quando diz que tem que haver a realização de uma audiência. Não, não tem, tá? Com o município do Lago Azul. Então, vamos lá. Artigo 13, o caso do enunciado é a obrigação de quantia certa, beleza. O prazo máximo é de 60 dias, ok, beleza. Desatendida a requisição aí no parágrafo 1º, o juiz imediatamente determinará o sequestro suficiente ao cumprimento da decisão. E aonde está o erro? Precisa ou não precisa ter audiência? Vê lá no final. Desde que após a realização de audiência. Você vê que no dispositivo legal, no artigo 13, está falando que essa audiência é dispensada a sua realização. Vamos lá. Letra C. Não houve o trânsito em julgado da ação, uma vez que a sentença, por ter sido proferida contra o município Lago Azul, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, né? Aí não está sujeito, porque no enunciado diz que o município não quis recorrer, né? E não é hipótese de reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório em decorrência do valor da condenação, ok? E que também o reexame necessário, obrigatório, também não é admitido dentro aí
do procedimento fazendário, do especial fazendário. Vamos lá. O município do Lago Azul deverá pagar o valor de 20 salários mínimos no prazo de 30 dias. Então, aí você já vê o confronto entre a alternativa C e D em relação ao prazo de 30. Nós já sabemos e já respondemos que o prazo será de 60 dias, que não sendo admitido, será a possibilidade de haver o sequestro, ok? Na letra E, se depositado o valor por meio de obrigação de pequeno valor, que é chamado RPV, requisição de pequenos valores, caberia esse valor, por quê? Porque o valor, no caso, Lago Azul foi condenado no valor inferior a 60 salários mínimos, então André pode sim realizar o saque pessoalmente em qualquer agência do banco depositado, independentemente de alvará, porque a própria sentença é o que substitui o alvará. Né? Com isso, nós encerramos a correção, tá? Das questões de processo civil, lembrando que a questão 38, tá? Existe ainda a possibilidade de duas alternativas corretas, C e D, tá? Lembrando que no gabarito oficial está a letra C, e por que a letra D estaria correta? Né? Porque o impedimento apenas iria se verificar se o primo do Eduardo, que é o advogado, integrasse o processo antes da atividade. E aí disseram que deu uma duplicidade de interpretação. Enfim, eu concordo com o gabarito da letra C, que estaria mais correto, tá? Porque a questão do primo não atrairia a hipótese de impedimento, mas fiquem atentos no eventual aí apresentação de recurso e julgamento para alteração do gabarito da questão 38, estando sempre à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida, ok? Eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Mantenha-se firme no estudo, ok? Beijos, tchau!